Deus, guardai nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos, então, como anunciado ao começo da missa, o primeiro domingo depois da Páscoa, que é o domingo chamado Dominica in Albis. O que quer dizer isso? O nome da missa de hoje vem de uma tradição muito antiga, da época primitiva da igreja, onde os primeiros cristãos eram batizados com uso de razão. Eram pessoas já adultas, que precisavam passar pelaquela época do catecismo, eram catecúmenos, e no dia da Páscoa eles eram batizados. E para celebrar esse batismo, almas que saíam do paganismo e entravam para o corpo místico da igreja, essas almas usavam togas, túnicas brancas, durante toda a semana da oitava da Páscoa, representando aquele candor, aquela brancura, aquela limpeza da alma, que é o que ocorre quando uma alma recebe o santo batismo. Lembrando que o batismo é o primeiro e mais necessário de todos os sacramentos, que tira da nossa alma absolutamente todos os pecados, seja o pecado original, no caso do bebezinho, por exemplo, é a única coisa que tem para tirar dali, ou no caso de uma pessoa adulta, perdoa absolutamente todos os pecados pessoais, atuais daquela alma. Então, por isso, as pessoas usavam esses hábitos, essas togas. Por isso chamava essa semana a semana in albis, a Dominica in albis, albis, albus em latim é branco. Então, era a semana vestida de branco. E no dia de hoje eles já se vestiam normalmente, porque já terminava a oitava da Páscoa. Então, por isso, o nome da missa de hoje. Missa que nós temos, são raras as missas, e mais missas de domingo, onde não é uma epístola de São Paulo, o que nós lemos. São raras as missas que não é uma epístola de São Paulo. É lógico, porque é o apóstolo que mais nos deixou comentários sobre a doutrina de Cristo, mas hoje nós temos a epístola de São João, que ele fala de que quem vence o mundo, senão aquele que tem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, obviamente, que São João, o apóstolo da caridade, fala dessa fé, obrada pela caridade, vivificada pelas obras boas. E com isso, São João diz que são três as coisas que dão testemunho de Cristo, de que Cristo ressuscitou aqui na terra. No céu, o testemunho é triplo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui também na terra, também o testemunho é triplo. O Espírito, o sangue e a água. O que significa isso? A interpretação é que quando Nosso Senhor estava no alto da cruz e deu aquele grito que entregava o seu Espírito, todos aqueles notaram que quem morria naquela cruz não era somente um homem. Vejam, os mesmos algozes, o mesmo centurião disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus, porque era humanamente impossível que depois de 3 horas pendurados com os braços abertos, um homem gritasse, e menos um homem sem nada de sangue, nem água no seu corpo. Daí vem o triplo testemunho da divindade de Cristo. E quando ele exala esse grito, já entrega o seu espírito, e para confirmar que ele estava morto, abrem o seu lado, partem o seu coração no meio, e já não tinha nada de sangue para entregar por nós. Tanto é assim que jorrou água do seu lado, representando que Cristo entregou absolutamente todo o seu ser para a nossa redenção. E esse é o testemunho. Agora, nosso Senhor, já ressuscitado, depois de ter sofrido a sua paixão, já não pode mais sofrer, já não pode mais morrer, ressuscitado, a primeira vez que ele se aparece aos seus apóstolos, porque uma muito saudável tradição diz que a primeira pessoa que viu Nosso Senhor foi Nossa Senhora. É verdade que a Sagrada Escritura não diz isso, mas já vamos voltar a esse assunto no final do sermão. Mas é de se notar que, sendo a Santíssima Virgem Maria
a primeira pessoa que teve contato com o nosso Senhor Jesus Cristo com vida mortal, não seria ela a primeira a vê-lo com vida imortal? A Escritura supõe razão naquilo que há ali. E um bom filho sempre vai privilegiar a sua boa mãe. Mas depois, quando o nosso Senhor se aparece aos discípulos, ele diz essa frase misteriosa. Parece que não é tanto, mas sim, já vamos provar que é uma frase misteriosa. Pax vobis. A paz seja convosco. Os discípulos, os apóstolos, estavam trancafiados numa casa, morrendo de medo, porque era assim, morrendo de medo. Um já tinha se suicidado. Todos duvidavam do que estava acontecendo. Lá os discípulos de Emaús, caminhando tristes, porque já era o terceiro dia e não acontecia nada. Os apóstolos estavam duvidando. Vejam o que ocorreu com Santo Tomé. Não acreditou na palavra dos outros 10. Lembrando que um já estava no inferno. Dos 10 que ficaram, fora ele, viram Nosso Senhor e ele não acreditou. E Nosso Senhor disse esse Pax vobis. E por que eu digo que é algo misterioso? É uma frase misteriosa. Porque Nosso Senhor recebe do profeta Isaías o título de Príncipe da Paz. Muito bem. Só que ele mesmo disse no seu evangelho que ele não veio trazer a paz, senão a espada. Então, como encaixar esses conceitos? Porque o profeta, falando em nome de Deus, não pode dizer uma coisa que seja contrária a Deus mesmo. Então, como explicar isso? Porque a paz de nosso Senhor Jesus Cristo não é a paz do mundo. O que conturbava os apóstolos? Eles não tinham paz segundo o mundo. Mas eles não deveriam procurar a paz segundo o mundo, senão a paz de Cristo. A minha paz. Porque nosso Senhor disse aos apóstolos: eu vos deixo a minha paz, não como a paz que o mundo dá, senão a minha. E qual é essa paz que teve o nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua vida? Principalmente nos últimos instantes, nos últimos momentos da sua existência mortal. Paz? Paz segundo o mundo? De maneira alguma. Paz com Deus e guerra com os homens. Guerra com o mundo. É guerra com aqueles que nos querem separar de Deus. Vejam, essa espada que nosso Senhor Jesus Cristo diz que trouxe ao mundo, não é a espada material de ir lutar com alguém, a violência. Porque quando São Pedro quis decepar a orelha de alguém, quem vive pela espada morrerá. Está falando de uma espada sobrenatural, a luta contra o pecado. De que valeu nosso Senhor Jesus Cristo ter morrido numa cruz, com tantas dores, se uma alma vai para o inferno? Eu acho que eu já disse isso aqui. Aquelas pessoas que me conhecem faz tempo devem ter escutado isso já 1 trilhão de vezes. É uma injustiça muito grande que uma alma se condene. De parte de Deus? Não, de maneira alguma. Ele simplesmente reprova quem é digno de reprovação. Mas de parte nossa. Não agradecer a Cristo com uma vida de fidelidade à graça. Não agradecer todos os méritos que ele conseguiu na redenção, que custou até a última gota de seu sangue e água do corpo. Não agradecer isso. E sabendo que a virtude da gratidão é algo que vem da justiça, nós concluímos que ser ingrato é ser injusto. Então, uma injustiça muito grande, que ele mesmo tomou essa espada para lutar por nós. Uma das frases uma das frases mais impactantes do pregão pascal, que é aquele hino que se canta na vigília pascal diante do Sírio, diz: Nil in nobis nasci profu nisi redimi profuisse. Não nos nasceu senão para nos redimir. Então esse foi o intuito do nascimento de Cristo, de toda a sua vida. Ganhar as nossas almas, recuperá-las. Porque, senão, para que ele veio? Porque São Paulo disse: Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Então, a primeira coisa, essa paz misteriosa que diz nosso Senhor, Pax vobis. Qual é a paz? A paz de Cristo, a verdadeira paz de Cristo. Viver em estado de graça.
estar em paz com Deus. Ah, mas eu vou estar em guerra com todos os meus familiares. Paciência. Primeiríssimo lugar, Deus, nosso Senhor. Essa é a paz que trouxe Cristo. Sobrando sobre os apóstolos, ele disse, assim, veja uma das partes mais impactantes do Evangelho de hoje. Assim como o Pai me enviou, da mesma maneira eu vos envio. Veja o tamanho da autoridade que nosso Senhor deu à sua Santa Igreja. Às vezes, na leitura cotidiana do Evangelho, espero que isso seja uma normalidade na vida dos senhores, mas na leitura cotidiana, às vezes essa frase pode passar sem ser percebida, mas vejam só, do mesmo jeito que eu fui enviado, eu vos envio. A mesma autoridade. Vou dar um exemplo disso. Há poucos dias, pouco mais de 10 dias, quinta-feira santa, nós tivemos lá no seminário a cerimônia da consagração dos santos óleos, a missa crismal da quinta-feira de manhã. E como nós estamos ali assistindo o bispo e olhando o pontifical, nós vemos o texto, escutamos o bispo, o que ele está dizendo, e toda a cerimônia, que faz com que os sacerdotes ajoelhem-se diante dos santos óleos consagrados, porque diz assim, de considerar aqueles óleos como se realmente tivesse descido do céu. Por quê? Porque a mesma autoridade de Cristo, o poder sacerdotal, vem de Cristo. Fazer isso em memória minha. E a autoridade que tem a igreja para guiar as almas é a autoridade de Cristo. E falando dessa fé que nos faz vencer o mundo. Pensemos na atualidade. Vejam só, se todas essas coisas que nós vimos, considerando até aqui, encaixam com a Igreja do Vaticano II. Vocês imaginam Nosso Senhor autorizando a comunhão aos divorciados? Porque Pedro autorizando e Cristo autorizando. Os senhores imaginam Pedro, ou logo Cristo, autorizando a bênção para casais sodomitas? Não. Isso é contra a nossa razão. Absolutamente contra a nossa razão. Mas o que? Vivemos um mistério de fé. Lembrem-se, a Deus lhe sobra autoridade para fazer com que nós acreditemos em coisas que estão por cima da nossa razão. Prestem bem atenção. Por cima da nossa razão. Sobrepassam a nossa razão. O mistério da Santíssima Trindade, por exemplo, nós vamos passar uma eternidade sem entendê-la de maneira completa, de maneira absoluta, porque é um mistério infinito. Nós cremos nisso. Mas não vamos compreender em toda a sua extensão nunca, porque é um mistério infinito e nós somos finitos. Mas isso não é contrário à minha razão. Deus não pede que nós acreditemos em absolutamente nada que seja contrário à nossa razão. Por quê? O que nos faz semelhantes a Deus? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Muito bem, o que? Se Deus não tem braço, não tem cabeça, não tem perna. Deus é puro espírito. O que nos faz semelhantes a Deus? A nossa razão, a nossa inteligência e a nossa vontade. E se Deus pedisse uma coisa que fosse contrária à nossa razão, ele estaria pedindo uma coisa que seria contrária à razão dele, o que é um absurdo. Mas, padre, isso acontece? Sim. Os muçulmanos, por exemplo, que diga-se de passagem, que naquele famoso catecismo amarelo de João Paulo II, diz ali que é o mesmo Deus, será o mesmo Deus dele, nosso não, mas os muçulmanos acreditam que se Deus quisesse pecar, ele pecaria. Poderia pecar. Se Deus quisesse fazer um círculo quadrado, pois ele poderia. Se Deus quisesse subir para baixo, ele poderia. Não pode, porque todas essas coisas supõem imperfeição. Deus é impecável. Isso não é uma coisa negativa, senão positiva. Não pecar não é uma carência de algo, senão uma perfeição. Então, vejam só, que a falsa igreja, a falsa religião dos muçulmanos acredita em coisas contrárias à fé. Perdão, contrárias à razão. O Deus verdadeiro não pede isso. Agora eu pergunto para os senhores,
Não é contra a minha razão, não é contra a minha razão ter aceitado durante 2000 anos um magistério infalível, que o Papa não pode ensinar o erro, e isso está definido dogmaticamente. Lá na Pastor Eterno diz, essa cátedra que jamais se maculou com erro algum. Não são palavras minhas, são palavras da Pastor Eternos. A Constituição que definiu o dogma da infalibilidade do Papa. Aí depois nós temos essa sequência de supostos pontífices. O que virá, o que será o próximo, não sabemos. Sabemos que foram os últimos 6, uma aversão ao catolicismo, um absurdo atrás de absurdo, gradativamente, claro. As coisas foram aparecendo pouco a pouco, mas nós percebemos coisas que contradizem a minha razão. E Deus não nos pede isso. O que Deus nos pede? Uma fé firme, uma fé pura, aquela fé que acredita sem a necessidade de ver. Muito bem, Tomé. Você acreditou, mas precisou ver. Nós vivemos a mesma ocasião que Tomé diante das palavras dos apóstolos. Cristo ressuscitou. O que nós vamos fazer? Eu quero ver. Eu preciso ver, senão eu não vou acreditar. Qual é a realidade que nós vivemos? A igreja está no Santo Sepulcro. A igreja foi tão perseguida, flagelada, curada de espinhos, pendurada na cruz, no Concílio Vaticano II, e assim como a cabeça desse corpo místico padeceu tanto, o corpo também padecerá. E estamos aqui de novo nas catacumbas, rezando a missa católica, fora das igrejas. Eles têm os templos, nós temos a fé. Nós não temos o amparo visual, não temos os templos, nós não temos uma autoridade visível, mas se nós temos a fé, nós já temos o que vence o mundo, que é a fé em Cristo. Todas as outras coisas são provações. Por acaso os apóstolos tiveram a presença de Cristo sempre? Não. Foram provados. Viram Nosso Senhor agonizando no horto e suando sangue, aquele que tinha andado sobre as águas. Viram aquele homem que tinha curado pessoas com fluxo de sangue, hidrópicos, cegos de nascimento, ressuscitou 3 pessoas, multiplicou os pães, flagelado, sem poder fazer nada, ou sem querer fazer nada. E o que eles fizeram? Debandaram. Que ainda não tinham a força do quê? Da fé sobrenatural. Nós temos a graça de ter vindo depois do Pentecostes, depois do nascimento da igreja, ser confirmados na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé que deve ser uma fé pura, mesmo que eu tenha que fazer uma força, uma violência grandíssima ao meu próprio querer para ser realmente católico. Vejam, só para concluir, como nós não devemos nos afastar dos ensinamentos da igreja, nunca, jamais. O que pode mais? A tradição escrita ou a tradição oral? Não vamos entrar num debate o que é mais importante. O que sim nós sabemos é que é a tradição da igreja o que definiu o que é verdadeiramente a Sagrada Escritura e o que não é. Na história, nós encontramos o Evangelho de Santa Maria Madalena, de São Tiago, de Judas Iscariotes, tem Evangelho de um monte de gente. Mas sabemos que só 4 são os verdadeiros e verdadeiramente inspirados. Quem falou isso? Quem nos dá certeza? É a igreja. Santo Agostinho de Hipona chegou a dizer: se a igreja não tivesse me proposto os 4 evangelhos, eu não teria acreditado neles. Obviamente, Santo Agostinho falava numa época onde os falsos evangelhos, os evangelhos apócrifos, abundavam. Mas vejam só, a igreja é o que nos mostra o que é a Sagrada Escritura. E na mesma Sagrada Escritura nós vemos que o que está escrito é incompleto. Muitos milagres fez nosso Senhor, que não estão relatados nesse livro, diz o mesmo evangelista, também nos Atos dos Apóstolos. São Lucas diz ali que Cristo ficou 40 dias na terra com os homens, instruindo sobre o reino de Deus.
Onde ficou escrita essa instrução? Na tradição da igreja. A igreja é a guardiã da verdade. A igreja não me pode levar ao erro, não me pode levar à mentira. E se há uma igreja que está revestida como anjo de luz, mas me leva ao ecumenismo, me leva ao protestantismo, me leva aos pecados, porque na igreja do Vaticano II, se tem algum pecado, são os pecados sociais, não tem mais pecado algum. Então isso é a igreja de Cristo de maneira alguma. E nós devemos agradecer muito a Deus a graça de ter percebido isso, porque são muitas as almas que jazem no erro, e devemos ser consequentes com essa sabedoria, consequentes com esse conhecimento, porque quem mais recebeu, mais será cobrado. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria que nos dê a graça de ser verdadeiros filhos dessa igreja, estar vestidos com essa brancura original, pelo menos pelos méritos de Nosso Senhor, recuperar essa limpeza no sacramento da confissão e estar preparados para, na hora da morte, morrer em graça para poder ressuscitar com o Nosso Senhor, para estar felizes com Ele por toda a eternidade. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.